Olá, querido estudante, tudo bem? Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes e hoje o nosso assunto será super-heróis da vida real. Você, com toda certeza, depois de ter aprendido um pouco sobre a origem das histórias em quadrinhos, as histórias famosas que circulam o mundo inteiro, o processo de criação das histórias em quadrinhos, agora você vai junto comigo observar as pessoas comuns que têm ações extraordinárias no seu dia a dia e podemos sim compará-las como super-heróis da vida real. Preste atenção que hoje na nossa aula eu vou lhe apresentar 3 pessoas que são comuns e que tiveram atitudes extraordinárias. E assim como elas, com certeza você terá pessoas aí na sua comunidade ou ao seu redor, na sua família, que também têm ações extraordinárias, dignas de narrativas interessantes para uma HQ. Preste atenção na nossa tela. Aqui a gente está apresentando a você os super-heróis que não vestem capas, eles se vestem de muita coragem. Vamos conhecer a bravura dessas 3 heroínas que são reconhecidas por suas atitudes heróicas. Uma delas é Paula Geralda Alves, a guardiã da natureza, e eu pedi aí a ajuda da inteligência artificial para a gente criar imagens relacionadas a essas 3 heroínas. A Paula é a primeira da esquerda para a direita aí na sua tela. A segunda é Eleide Abreu, a professora heroína, que nós vamos falar daqui a pouco por que elas são consideradas heroínas. E por último, Malala, a voz da educação. Olha só, a Eleide, ela em 2017, na cidade mineira de Janaúba, Minas Gerais, ela ficou tristemente famosa por conta de um incêndio em uma creche que deixou 14 mortos e foi provocado por um vigilante que trabalhava nesse local. A Ellie, ela era uma professora da creche e em um ato de bravura abraçou o criminoso numa forma de impedir que ele atacasse ou continuasse atacando. E também ajudou no resgate das crianças feridas. Essa história ganhou repercussão a nível nacional, em todos os jornais, na televisão. Com certeza você deve saber dessa história, que ela é um pouco recente e repercute até os dias de hoje. Infelizmente, Ellie não sobreviveu aos ferimentos. No entanto, ela ficou aí sendo reconhecida, o governo de Minas Gerais cedeu a ela a Ordem Nacional do Mérito, que condecora o gesto de coragem e heroísmo da professora que sacrificou a sua vida. E lá em Fortaleza foi criado um centro educacional chamado de Professora Eleide Abreu em sua homenagem. Assim como Ellie, outras heroínas também foram reconhecidas por conta das suas atitudes extraordinárias. Uma delas é Paula. A Paula Geralda Alves, em 2015, ficou conhecida no Brasil inteiro por conta do desastre socioambiental do país, que foi o rompimento da barragem de Mariana. A Paula, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, assim que percebeu o ocorrido, ela saiu pelas ruas gritando e buzinando com a sua motinha para alertar a todos que a barragem havia estourado. E mesmo com toda essa dificuldades que ela encontrou pelo caminho, sobre inclusive o risco de morte, ela continuou e conseguiu salvar muitas vidas com a sua atitude. Ela recebeu diversas homenagens e se tornou destaque em vários jornais. Inclusive, ela permanece fazendo várias discussões a respeito da situação climática que ocorre na região de Minas Gerais e na região sul. Ela, inclusive, fala que essas discussões elas precisam continuar para evitar tragédias como a que aconteceu no Rio Grande do Sul nas últimas enchentes. Agora eu vou falar de Malala, que ela é uma jovem paquistanesa que defendeu o direito à educação.
Ela sobreviveu a um atentado do Talibã em 2012, tornou-se a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz e ela continua lutando pela educação de meninas no mundo. Fundou o Malala Fund para promover a educação feminina, foi símbolo global de resistência pacífica e ela é muito inspiradora, inclusive para nós da educação. Ela faz muitas discussões a respeito. Então, o que pessoas comuns, vivendo suas vidas cotidianas, mas em momentos de grande adversidade, escolheram agir? Então, o que a gente pode aprender com essas pessoas? Como Malala, a Geralda, a Ellen, o que elas nos ensinam? Que com as suas atitudes de bravura, de coragem, né, elas conseguiram sair do seu lugar de conforto e correr atrás de salvar, de fazer alguma coisa por pessoas, pela humanidade, por causas tão importantes como a educação. E o que elas nos ensinam? Vamos aí, então, observar, se você já pensou, o que essas três pessoas têm em comum: coragem, empatia e compaixão. Aqui no nosso estado do Acre, a gente vive muitas situações que, com certeza, pessoas comuns como essas aí, têm atitudes heróicas de compaixão, de coragem, como no período de enchentes, por exemplo, que a gente vive quase todos os anos, e com certeza aparecem pessoas com essas coragem, com essa bravura de super-herói e que deve render uma narrativa interessante para a sua história em quadrinho. Ainda o que nós podemos aprender com esses exemplos? Eles nos mostram que o heroísmo não está em ações grandiosas, mas em escolhas cotidianas de fazer a diferença na vida do outro. Podemos ser super-heróis em pequenas atitudes, como ajudando o próximo, defendendo aquilo que é justo, sendo solidários em momentos de crise. Então vamos refletir um pouco sobre a nossa aula de hoje. Será que é possível, eu que sou uma pessoa comum na minha comunidade, também me encaixar nesse lugar aí de super-herói? Será que eu tenho pessoas na comunidade que eu posso enxergar dessa forma? Com toda certeza, você deve ter essas pessoas. E não é necessário ser famoso ou viver grandes aventuras para ser um super-herói. Cada um de nós tem o poder de impactar o mundo à sua volta. Podemos ser heróis ao sermos gentis, ao apoiar aqueles que precisam de nós, ao lutar por causas justas. E a verdadeira coragem está em defender aquilo que é certo, mesmo quando é difícil. E lembre-se, cada atitude, por mais simples que pareça, tem o poder de transformar vidas. Que tal hoje mesmo buscar um pequeno gesto de heroísmo no seu dia a dia? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Portanto, essa nossa aula ela é extremamente inspiradora, porque traz essas pessoas que nos inspiram a ser super-heróis e faz a gente enxergar quem da nossa comunidade tem atitude de bravura. Aproveite essas inspirações para você construir a sua história em quadrinhos, pensando nessas pessoas reais mesmo que se encontram no nosso meio. A nossa aula de hoje está ficando por aqui e eu vou esperar você na nossa próxima, tá bom? Que a gente vai falar sobre os super-heróis que foram adaptados para o cinema. A releitura das histórias em quadrinhos no cinema. A gente se encontra na próxima aula. Até lá!